eu quero iniciar aqui parabenizando a minha cidade, a cidade de Curitiba, que hoje completa 324 anos. Até fiz uma brincadeira aqui com a senadora Alice da Mata, porque Salvador também faz aniversário hoje. Disse a ela, senador Garibaldi, que as nossas cidades eram irmãs gêmeas, no sentido de ter nascido na mesma data, ter sido fundadas na mesma data. Então, para mim, também é uma alegria muito grande comemorar o aniversário da minha terra natal. Mas o que me traz essa tribuna, senhor presidente, é o fato de que o governo deve anunciar hoje, ou mais tardar amanhã, como pretende compensar o rombo extra que vai ter no orçamento, um rombo de 58 bilhões de reais, para cumprir uma meta que já era negativa, uma meta de 139 bilhões de reais, o resultado fiscal do governo. Ou seja, nós estamos caminhando para ter 2016 com um rombo fiscal de 197 bilhões. Vocês lembram aqui que a grande discussão do impeachment da Dilma, que tirou a Dilma do poder, era exatamente a política fiscal? De que a Dilma tinha causado um rombo fiscal, de que tinha gastado mais do que podia, de que não cumpriu a meta, que fez pedaladas para não cumprir a meta. Lembram disso? Pois é, o governo que está aí, que assumiu no lugar da presidenta Dilma e que foi um dos articuladores do processo de impeachment, exatamente este governo, agora vai ter que propor uma meta para 2017 de 197 bilhões de reais. Os 139 já previstos, mais 58. E vamos lembrar aqui que em 2016, ano do impeachment, ano do golpe, a meta dele já foi negativa em 160 bilhões. Então, o ministro tem que informar, entre hoje e mais tardar amanhã, como que ele vai fazer para poder compor esses 58 bilhões que não estavam previstos no déficit inicial. Se corta tributo, se corta despesa, se aumenta tributo, ele vai ter que fazer. Aliás, ele já devia ter feito isso antes, quando ele anunciou que vai ser 58. Não conseguiram fazer. Por que não conseguiram fazer? Porque eles não têm condição de avaliar as despesas e tomar as decisões. Era fácil criticar a presidenta Dilma. Agora, quando eles estão no governo, não tem condição de fazer as contas rápido e dizer como vão resolver. Mas estão temerosos. Temerosos. Por quê, presidente? Porque eles agrediram tanto a política fiscal, criminalizaram tanto a política fiscal, que agora o feitiço está virando contra o feiticeiro. Eles têm que escolher onde cortar e eles estão dizendo outra coisa que eles criticaram muito com a presidenta Dilma, que eles vão compensar também com algumas receitas extras, como leilão ou concessões, por exemplo, de 3 usinas hidrelétricas, pagamento de precatórios e, pasme, aumento de tributo, senador Paim, aumento de tributo. Lembra quando eles diziam que a Dilma não podia usar determinadas receitas porque eram extraordinárias? Eles e o sacrossanto mercado, todos os analistas de política econômica diziam, não, isso não pode ser computado porque essa é uma receita extraordinária, só está recebendo agora, que eram as receitas das concessões. E eles criticavam também, pois pasmem agora o senhor Meirelles, o chefe da Fazenda, junto com o presidente Michel Temer, esse ilegítimo que está aí, estão propondo a mesmíssima coisa, senador Paim, a mesmíssima coisa, ainda usar dinheiro de precatório e vão aumentar tributos. Aumentar tributos. Lembra quando eles diziam, não, aumentar tributos? Nós fizemos uma discussão aqui sobre aumento de tributos, inclusive tributos que pegavam o andar de cima. Nós quisemos acabar com o juro de capital, sobre capital próprio, quisemos tributar lucro e dividendos e eles não deixaram. Pois agora estão querendo tributar o IOF, que parece ser do andar de cima, mas passa para a população através de consumo ou de aplicação financeira. Então, eu fico me perguntando, eles deram golpe para isso? Por que eles não foram sérios e dizer que eles queriam tirar? Porque eles não concordavam, porque aquele governo não era um governo que estava fazendo por eles, estava fazendo pelo lado mais pobre da população. Eles estão propondo a mesma coisa. Gente, não sou eu que estou dizendo, está aqui no documento deles, senador Paim, que eu sugiro que todo mundo possa ler, despesas contingenciáveis na Lei Orçamentária Anual de 2017. Então, ou seja, eles vão propor
exatamente o que a presidenta Dilma estava propondo em 2015, num montante muito menor. Nós teríamos conseguido organizar o orçamento, não precisávamos estar com esse rombo e teríamos tido uma saída melhor. Desde o impeachment, houve uma criminalização da política fiscal, em especial quanto à obtenção do resultado primário. Foi por isso que tiraram a Dilma. E agora eles reconhecem. Olha o que eles dizem no documento deles, na página 4 do documento, que era exatamente o que nós dizíamos naquela época, e por isso que nós dizíamos que nós tínhamos que relativizar o resultado fiscal e que aquilo era momentâneo. Eles dizem o seguinte: em alguns casos, como ocorrido no início de 2016 e também em 2015, um contingenciamento muito grande não é possível, sob pena de levar a atrasos de pagamentos ou afetar a qualidade de oferta dos serviços públicos. Nós falávamos isso, dizer, nós vamos deixar de pagar contrato, nós vamos deixar de oferecer os serviços à população para cumprir uma meta que claramente é resultado da queda de receita, da queda de arrecadação, não é resultado de um descontrole do governo. Estava claro que o produto interno bruto tinha caído, a economia estava em baixa, a arrecadação caiu, e é óbvio que a despesa continua, você não faz ajustes, principalmente as despesas que são as despesas não contingenciáveis. Pois é, agora eles reconhecem isso também, que nós dizíamos lá, é resultado do negativo do PIB. Mas não, era um descontrole da Dilma aquilo, era um descontrole. E aí propuseram normas duríssimas. Agora eles estão vendo como que é fazer o enfrentamento disso. Olha o que eles falam, a página 8 do documento que eles têm aqui. Vale salientar, mesmo com algum aumento de tributos, a arrecadação líquida do governo federal continuará inferior à média dos últimos 3 anos, que foi 17,5% do PIB, e muito inferior ao valor de 2011, quando essa arrecadação foi de 18,9%. Estão dizendo assim, nós estamos com um problema no orçamento porque a receita caiu. Era isso que nós dizíamos. Era isso que fizemos nos discursos, inclusive na discussão da comissão de impeachment. Era isso que disse inúmeras vezes quando subi nessa tribuna. Estão fazendo um alarde para uma situação que é absolutamente conjuntural, não tem a ver com descontrole de gastos, tem a ver com crise econômica, com queda de receita. Pois bem, agora eles estão falando isso. E estão propondo medidas que é de usar receitas extraordinárias, precatórios, e, pasmem, aumento de tributos, vão aumentar tributos. Esse governo que está aí, o Meirelles, o ministro da Fazenda, que diz que não podia aumentar tributo. O mesmo que disse que era uma questão de confiança, que a fada da confiança, depois que a presidenta Dilma fosse afastada, faria plim-plim sobre o Brasil e tudo voltaria a ser cor-de-rosa. Pois nós estamos vendo que não era, porque não existe fada da confiança. São medidas para reatar, para fazer o crescimento econômico voltar. E todas as medidas que essa gente está tomando são medidas que vão para o país, vão na mão do país quebrar. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Como que você recupera a economia sem ter dinheiro na economia? Nós estamos cortando despesas do governo, nós estamos cortando benefícios sociais, nós estamos desmontando a indústria nacional. O que fizeram com a Petrobras? Hoje, o que a Petrobras tem de resultado negativo é infinitamente superior ao que eles dizem que a Lava Jato teve de impacto na Petrobras. E eu estou achando aqui que tem que fazer, sim, a investigação e esse dinheiro tem que voltar aos cofres da Petrobras e aos cofres públicos. O problema é que eles estão quebrando a Petrobras, estão vendendo pré-sal para estrangeiros, não estão mais fazendo as plataformas no Brasil. A indústria naval brasileira está quebrada. Está quebrada. Nós tínhamos polo naval, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, senador Romário, em Pernambuco. Nós não temos mais empregos. E aonde que estão sendo feitas as plataformas? Na China, em Singapura. Isso nós já discutimos em 2003, o presidente Lula já tinha internalizado. Mas por quê? Porque não tem compromisso nacional, porque não tem compromisso com geração de emprego. Então, como é que vai crescer a economia? O conteúdo local, o conteúdo nacional, que era o nosso grande instrumento, foi totalmente desmontado. Aí agora qual é o discurso do governo? Não é que está recuperando, é o discurso ridículo do parou de piorar.
que parou de piorar, gente. Toma atento. Nós estamos vendo hoje a queda nos serviços. Os serviços caíram mais de 7% do PIB. Nós estamos chegando no fundo do fundo, gente. No fundo do fundo, e esse governo não tem preocupação com a economia brasileira. Não é possível que a gente continue assim. E aí eles vêm com esse papinho de que tem que fazer contingenciamento, tem que fazer aumento de arrecadação através de colocar mais tributos que vão usar as despesas extraordinárias. Eu apresentei inclusive uma proposta em 2016, de que nós teríamos que rever a forma de analisar a política fiscal que foi implantada aqui na década de 90, que é a cada lei de diretrizes orçamentárias definir qual vai ser o resultado fiscal do seu ano e aquele resultado ser engessado. Ou seja, aquele resultado não poder ser mexido a não ser por decisão do Congresso Nacional ou então por corte de despesa. Nenhum país do mundo está usando isso mais. A Europa, o que está fazendo, está revendo esse conceito do austericídio. A própria Grécia. Aliás, o discurso que eles faziam para a Grécia, também a Grécia parou de piorar. Parou de piorar, não melhorou e ficou pior do que estava. E está com a economia quebrada. É esse o destino que nós queremos para o Brasil? É esse o destino que nós queremos para o povo brasileiro? Pois bem, no projeto que eu apresento e que está na Comissão de Assuntos Econômicos, o PPA, que é o Plano Plurianual, que é feito de cada 5 anos, vai definir como as metas fiscais vão ser colocadas, como vão acontecer. E em cada LDO se faz o ajuste necessário. Mas tem uma válvula de escape, senador Paim. Quando o crescimento do PIB for inferior a 1%, não tem o que pensar. Você tem que tirar contingenciamento, não tem que fazer superávit, aí você faz déficit. Porque PIB caindo quer dizer que nem empresa e nem família estão investindo. Quem que tem que investir? Quem que tem que gastar? O Estado brasileiro. Então, a gente faz esse alerta porque esse discurso aqui era o discurso que nós já fazíamos na época do impeachment. Nós avisamos, estão tirando a Dilma, não é por causa da Dilma, não é por causa da corrupção, por causa do PT. Estão tirando a Dilma porque querem tirar direitos, porque querem fazer a reforma da Previdência, a terceirização, a reforma trabalhista, porque queriam tirar dinheiro da educação e da saúde. E agora vem com esse papinho frouxo aqui de dizer ou usar os mesmos argumentos que nós usávamos corretamente lá atrás. Então, se estavam corretos os argumentos, por que tiraram a Dilma? Por que criminalizaram a política fiscal? É muito engodo desse governo de 5ª categoria. Realmente, senador Paim, nós temos que fazer uma resistência firme e forte aqui no Senado da República, no Congresso Nacional, com muito povo na rua. Esse governo não dá conta de administrar o Brasil. Totalmente perdido e não tem um projeto nacional. Muito obrigada.